Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra hoje sobre o arrebatamento dos mortos. O arrebatamento dos mortos, porque tem muitos ensinamentos, muitas doutrinas, surgiu muitos movimentos, e você vê hoje, se você não tiver cuidado, porque essa Bíblia já fala lá em Pedro, ela mesmo se defende, né, que vinham as falsas doutrinas. Então, eu gosto muito de me prender àquilo que eu aprendi no passado. Eu sou apologista desta palavra, eu gosto de defender o que está escrito. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve aqui em Tessalonicense, ele fazendo uma advertência aos crentes de Tessalonicense, porque muitos se encontravam tristes por causa de doutrina que tinham inventado, de pessoas que tinham aceitado a Cristo, tinham esperado e morreram e Jesus não veio. Então, por isso que eles faziam então uma espécie de zombaria. E aí o apóstolo Paulo vai e escreve aqui os Tessalonicenses, fazendo essa advertência. Então, dizer que os mortos ressuscitarão primeiro, significa que os crentes em Cristo que morreram antes do arrebatamento da igreja não ficarão de fora deste momento tão aguardado na história da redenção. Na verdade, eles não apenas não perderão esse grande evento, mas serão os primeiros participantes dele. Então, aqueles que morreram em Cristo Jesus, eles estão ali no sono só do corpo. A alma e o espírito não dormem, não há sono para eles. Jesus deixou claro. Quando você vê lá em Lucas, capítulo de número 16, versículo ali 19 em diante, quando ele conta aquela história, o próprio Jesus, ele disse que havia dois homens, um se chamava Lázaro, que era um mendigo, e o outro era um rico. E ele disse que os dois morreram, então foi levado pelos anjos e o outro acordou. Você conhece o texto, você lê lá que você vai entender. Então, não há. A alma é a consciência, a lembrança, o espírito e a alma não separam. Por isso que quando a gente vai no enterro, a gente diz, tem uns que falam diferente, diz, aprovou Deus, eu não. Eu falo, aprove Deus ter separado o corpo da alma e do espírito. Então, o sono que estão dormindo é o sono do corpo, mas a alma e o espírito não. Só para você ter aqui uma ideia, aqui em Mateus, capítulo de número 27, versículo aqui de número 52, diz assim, ó. E os sepulcros foram abertos e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. Você viu muito corpos de santos que dormiram. Então os corpos é que estão na terra, é um mistério que a terra vai ter que dar de conta. Então, para nós ter cuidado, para aquelas pessoas quando morrer, não servir uma espécie de zombaria, as pessoas dizendo, tá aí, esperou tanto Jesus e Jesus não veio. Então, por isso o texto bíblico aqui, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,16, ele diz que quando o Senhor descer do céu, ao ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, o que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Então, os crentes que já morreram participarão do retorno de Cristo. Foi o apóstolo Paulo a escrever aos crentes de Tessalônica que explicou que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, os crentes de Tessalonicense aguardavam ansiosamente o retorno de Cristo, pois entendia que esse seria o grande clima da história da redenção.
Mas, no entanto, os cristãos tessalonicenses se preocupavam com a ideia de que alguns crentes fiéis pudessem perder esse acontecimento. Na verdade, a preocupação deles era especialmente com os cristãos que tinham morrido. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve aqui, ele faz essa advertência para eles. É porque havia comentário, porque alguém já criava doutrina. Você vê hoje pessoas que querem nos ensinar, eles mandam dizer que o nome de Deus é Iá, o nome de Jesus é Yoshua. E quando você vai ver, quando você procura 3 letras que se chama, decore isso, MNS. MNS é um movimento que surgiu lá nos Estados Unidos em 1930. 1930 surgiu esse movimento lá, por causa de uma visão que um homem teve, ou um sonho, eu não sei, que aparecia um anjo e dizia a ele que o nome de Deus era Iau, que o nome de Jesus era Yoshua. Então eles criaram esse movimento de 1930 para cá. Então a pessoa quer tirar o que cada um de nós tem uma experiência com Deus. Ninguém pode ter uma experiência. Eu fui um homem mundano, um homem dos vícios, há mais de 30 anos passado. Então quer dizer que eu tenho uma experiência. Eu tive no fundo do poço, Deus me chamou. Eu tenho uma experiência e convicção de pregar o que eu prego. Deus deve ter feito alguma coisa para mim ter essa convicção, com certeza. Eu tive no fundo do poço, Ele tirou. Eu tive na enfermidade, Ele me curou. Se eu for dar o meu testemunho para você, você vai dizer que é mentira. Mas depois eu vou dar o meu testemunho, outra hora. Agora eu quero falar aqui, do arrebatamento. Então, como criaram ali os comentários, entristeceram muita gente ali, que esperava a vinda de Jesus, e Jesus não tinha vindo e eles tinham morrido. Então muitos se preocupavam, será que ele vai? Será que eles vão ser arrebatados? Ou será que não? Aí por isso que o apóstolo Paulo faz essa advertência. Foi tendo em vista esse contexto que Paulo escreveu uma exortação sobre a situação dos mortos em Cristo, diante da realidade da vinda do Senhor. Nesse sentido, ele explicou que não havia motivo para os crentes ficarem perturbados ou entristecidos no tocante aos cristãos que já dormem no Senhor. Inclusive, nesse ponto, Paulo usou a figura do sono como uma metáfora. Muitos, louvado seja Deus, muito comum para se referir à morte do corpo. 1 Tessalonicenses 4:3. Então, Paulo usou aqui para falar sobre o sono do corpo, não da alma e do espírito. Então, portanto, em vez de tristeza, Paulo ensinou que os crentes deviam ter esperança. Isso porque a ressurreição de Cristo consiste no fundamento da certeza de que a morte não será capaz de destruir a bem-aventurança eterna do crente ao lado do Senhor. Você consegue entender isso? A morte, ela não pode destruir, ela não pode tirar a bem-aventurança do crente ao lado do Senhor Jesus. Aquele que deu a vida, mesmo o homem sendo pecador, ele deu a vida para resgatar o homem. Louvado seja Deus, que o Senhor ressuscitou. Em outras palavras, tal como Cristo morreu e ressuscitou, assim também os crentes que já morreram também serão ressuscitados e participarão do momento do retorno de Cristo. 1 Tessalonicenses 4:14. É só você ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, que você vai entender
tudinho. Por isso motivos cristãos deve consolar uns aos outros nessa verdade. 1 Tessalonicenses 4:18. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele manda que os cristãos, eles consolem uns aos outros, eles consolem aqueles que estão vivos, que perderam o ente querido, e dizendo: irmão, não se preocupe não, porque no ressoar da trombeta de Deus, os que morreram, os que estão dormindo ali o seu corpo, porque o espírito e a alma voltou, eles vão ressuscitar primeiro. Então, à luz dessa verdade, Paulo expôs juntamente o princípio de que os mortos ressuscitarão primeiro. Primeiro ele disse que a palavra do Senhor garante que os que estiverem vivos no momento da volta de Cristo, de modo algum precederão os que dormem. Os que dormem, voltando a dizer, por isso que muitos pegam um versículo desse isolado, porque não conseguem entender, porque a Bíblia, ela é um livro espiritual, mas a Bíblia, ela é um contexto, né? Ela é um texto escrito num contexto. Então, em que contexto, em que texto está escrito isso? Paulo está falando aqui do sono do corpo que está ali na terra, não da alma e do espírito. Pessoas acham que quem morreu está ao esquecimento, está ali, não lembra de nada. Volto a dizer, leia Lucas lá, capítulo 16, do 19 em diante, que você vai entender tudinho. Leia Apocalipse, capítulo 7 ali, que você também vai entender. Louvado seja o nome do Senhor, porque Cristo é fiel. Então, com isso, talvez o apóstolo estivesse corrigindo algum ensino equivocado que afirmava que os crentes que estivessem vivos na volta de Cristo seriam mais abençoados do que aqueles que estivessem mortos. Olha aqui. Então, quer dizer que alguém falava que, ou supostamente falava, que os crentes que estivessem vivos seriam mais abençoados do que os que estivessem mortos, que estivessem morrido em Cristo. Aí o apóstolo deixa aqui escrito que é diferente. Os que morreram em Cristo ainda ressuscitarão primeiro, só que será tão rápido que ao mesmo tempo vão chegar nos ares. Mas quando ele diz não precederemos, ele está dizendo que ninguém vai passar na frente deles, ninguém vai chegar primeiro, não. Quem chega primeiro até o Senhor é os que morreram em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é que é um Deus que nós temos que servir. Isso é um Deus que podemos servir, mas as pessoas, elas gostam de ser enganadas. Se levanta um movimento, se levanta uma doutrina nova, eu tenho pena, eu chamo de pobre coitado, porque o Senhor, ele deixou escrito assim, olha, tenha cuidado para que não tome a sua coroa. Ele deixou escrito também na sua palavra que no final dos tempos muitos se assentariam, ou seja, no lugar daqueles que já tinham se sentado. Então, se nós não tiver cuidado, este vendaval de doutrina, você vai perder a sua. Tem que ter cuidado, é como eu lhe digo, cada um ser humano, ele tem uma experiência com Deus, ou seja, se você nunca teve, peça a Deus para você ter uma experiência com Ele, porque quando você tem, você nunca mais. Um dia eu estava morrendo dentro de um banheiro, aí quando eu abri os olhos, chegou ali um ser bem pequeno, resplandecente, eu estava com a enfermidade, eu pensei que ele ia orar em mim, ele foi, chegou, colocou a minha mão em cima da enfermidade e desapareceu. Aquele ser, eu pensei até que era uma meninazinha, mas não era não. Você sabe qual é o anjo que é pequeno?
Você sabe qual é o anjo? Aquele ser resplandecente, ele chegou, colocou a mão. Então eu tenho uma experiência para estar pregando e acreditar. Eu estava no hospital desenganado, com uma perna quebrada, e ali chegou um ser, eu estava no 2º andar, chegou um ser, colocou a imagem dele do lado de lá da vidraça, e chovia muito. Eu tinha lido o Novo Testamento em 6 dias nesse hospital. Eu tinha buscado tanto Deus e pedi ao Senhor que fizesse um milagre. Hoje está aqui. Então naquela hora o médico puxava minha perna para encaixar a quebradura. Eu digo, doutor, pode encaixar essa quebradura que eu vou me embora. Era uma quebradura feia, medonha. E aí ele disse, não tem quem aguente mexer nisso. Eu digo, eu aguento. Eu olhando para aquele homem lá naquela vidraçaria, do lado de lá era um abismo medonho, chovia muito. E aí ele passou de lá uma energia para mim, uma força. E aí aquele doutor chorava e dizia, eu nunca vi isso na vida. Eu digo, doutor, quem fez essa perna está ali. Eu mostrando. Então temos uma experiência, e isso não é mentira não. Toda vez que eu tive em dificuldade, ele nunca deixou eu só, e nem deixa você também. É só você buscar ele, é só você confiar. Agora, se você combater as coisas dele, se você desmentir as coisas dele, então como é que ele vai aparecer? Como é que ele vai se manifestar para você? Um dia eu estava acabado, debilitado, não dava de conta nem de abrir uma torneira para beber água. Eu caído num banheiro mesmo acabado, sem força, tuberculoso. E ali comecei a chorar, me despedindo da vida, que eu ia morrer afastado dos meus familiares. E ali a voz chegou e disse, eu te ajudo. E eu quero lhe dizer, ele tem me ajudado até hoje, para a honra e a glória do Senhor. Ele tem me ajudado. Por isso que eu estou aqui essa hora, passando essa palavra para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A vida não é muito fácil não, mas eu aprendi, eu trabalho para poder comer. Eu trabalho na agricultura, eu moro num assentamento, eu tenho esse canal no YouTube, mas eu moro num assentamento. Eu trabalho para me sustentar, mas eu aprendi uma coisa com o Senhor Jesus. É melhor um bocado seco com paz do que a casa cheia de iguarias sem paz. Tem pessoas, ou seja, irmão, o dinheiro que você tiver, você não pode comprar um pedaço de terra no céu. É de graça, através da morte do Senhor Jesus. Então tenha uma experiência com Deus, que depois que você tem uma experiência com Deus, nunca mais vai tirar. Você vai perder essa experiência. Eu conheço a cidade santa. Deus me mostrou a cidade santa. Deus me levou também lá em Lucas capítulo 16 ali, para me mostrar, para me pregar para as pessoas que aquilo ali não é prisão para o ser humano não. Ei, lá em Lucas capítulo 16, aonde ele contou ali sobre a morte de Lázaro, o mendigo e aquele rico, aquele lugar não é para gente não. Eu terminei um culto aqui, sentei numa rede e fui arrebatado daquele lugar. Oh, negócio terrível. Do jeito que Deus permitiu que eu visse a cidade santa, ele também permitiu que eu visse a prisão eterna, para poder avisar para a humanidade. Aí aparece alguém com uma doutrina inventada, com um movimento de poucos dias, atrás de tirar a nossa experiência que a gente tem com Deus. Não, ninguém pode tirar. Tenha cuidado para que não tome a sua coroa. Então os mortos ressuscitarão primeiro pela fé em Cristo. Então, quanto ao texto bíblico fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro,
Isso inclui todos os crentes de todas as épocas, até mesmo os crentes que viveram antes do ministério de Cristo. Você consegue entender? Ainda no período do Antigo Testamento, louvado seja o nome do Senhor, também estão incluídos nessa promessa de que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, se os crentes que viveram a partir do tempo do Novo Testamento morreram em Cristo, ou seja, ressuscitarão primeiro. Então aqui a ressurreição, aqueles aqui, ó, louvado seja Deus, em Mateus 27, 52, eu vou ler os 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se fenderam, e os sepulcros foram abertos, e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Pode ler aí na Bíblia que você tiver, a Bíblia Católica de São Paulina, seja qual for, a Bíblia Evangélica, seja qual for a Bíblia que você lê, você vai ver escrito lá, Mateus capítulo 27, 51, 52, 53. Você vai ver que na morte do Senhor Jesus ali, e depois na ressurreição dele, os mortos ali, a terra se abriu e devolveu o corpo, porque é o poder de Deus. Tem pessoas que dizem, eu não consigo entender isso, como é que a terra já destruiu? É o poder de Deus. Aqueles corpos não vão sair mais cadáveres, só aquela caveira fedendo, não. Aqueles corpos saem glorificados, porque isso é projeto de Deus, isso é poder de Deus. Quando o poder de Deus entra, eu tenho aqui 4 vídeos, é porque eu não gosto, eu quero o meu canal diz lá, que ele é um canal cristão, ele é um canal evangélico que eu quero pregar a palavra. Senão eu ia colocar para você 4 vídeos que eu gravei essa semana de um cachorro que estava aqui morrendo, debilitado, acabado, e eu orei nele. Na hora que eu terminei de orar nele, ele já tinha sido curado, já se levantava e ele já ia comer e tá bonzinho. Sabe como é o nome disso? É poder de Deus. Quem curou, pastor? O Senhor. Jesus cura quem ele quiser, faz o que ele quiser, do jeito que ele bem quiser. Você quer ver Naamã? Naamã era um homem perseguidor do povo de Deus. Ele tinha uma lepra medonha. Ele era um general que tinha dado muitas vitórias ao seu Senhor. Mas ali uma serva de Deus, uma crente, disse para a sua senhora, se o meu Senhor tivesse frente a frente com um profeta, ele ficaria curado. Profeta Eliseu não rodopiou, não falou em língua, não colocou a mão na cabeça, disse só, diga a ele que vá e dê 7 mergulhos no Rio Jordão. Ele nem queria fazer isso, mergulhou uma vez, ficou feiosa a lepra, mergulhou a segunda, ficou pior, mergulhou a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, nada aconteceu, ele já estava zangado, mas quando ele mergulhou a 7, a sua pele, diz a Bíblia, que ficou como a pele de um bebê. Sabe o que é isso? Poder de Deus. Então, o poder de Deus, ele é o sobrenatural. Tantas pessoas questionam isso. Você sabe por quê? O Espírito Santo falou comigo esses dias, de ontem para ontem. Sabe por que os sinais têm desaparecido da igreja? Porque os sinais são por época. E as pessoas não têm valorizado. Hoje é um tal de uns crocodilos, de uma casca, não sei o quê, que tudo no mundo quando chega não é de Deus. Isto não é de Deus. No passado nós conhecemos testemunho de o que aconteceu em igreja, eu mesmo com o meu tempo de fé, mas as pessoas, elas vêm para a igreja criticar
aquilo que acontece, os sinais têm desaparecido da igreja. Aí quando desaparecem os sinais de Deus, aí chega as enganação. Os homens começam a forjar, porque eu vejo falar, eu também não sei não. Eu também não sei não, e Deus me defenda de tal coisa. Aquilo que é de Deus é de Deus. Então, eu sou apologista dessa palavra. Eu defendo o que está escrito aqui. Então, eu disse ontem no culto, pode proibir essa Bíblia, os imperadores não conseguiram acabar com ela, algum vai conseguir. E se acabarem com ela, ela vai estar aqui no coração. Tu quer ver? Para a honra e a glória do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se com tua boca confessar e crer no coração, tu serás salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 6,18 diz que é impossível que ele venha mudar e que ele venha mentir. Jeremias 1,12 ele disse, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. João capítulo 15, versículo 7. Se tu estiver em vós, ou seja, se as palavras de Deus estiver em mim, se ela estiver em você, tudo que você pedir será feito. Isso é que for bom, porque se não for, ele não vai lhe dar. Então, essa palavra diz aqui, que as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Você consegue entender? As portas do inferno não prevalecerá. Porta não é objeto de ataque. Porta é lugar, é o quê? De fechar, é de proibir, não é a passagem, a porta, então não é nada de ataque, ela é um empecilho que aparece, a porta, quando fecha um cachorro não entra, quando fecha uma porta bem direitinho um sapo não entra, ou seja, a porta não é nada de ataque, é de defesa ali, ela barra. Ele diz, a porta do inferno não prevalecerá. Então pode colocar fechadura, vai cair por terra. Pode colocar mordaça, vai cair por terra. Pode colocar barreira, vai cair por terra. Você quer ver? Colocar uma barreira no caminho do povo de Deus chamado Jericó. Não tinha como passar. Deus disse, Josué, eu vou te dar essa cidade só no grito. Derrubaram as muralhas de Jericó só no grito, só na zoada, entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Então não tem muralha. O mar estava na frente do povo de Deus para empatar eles passar. E aí Deus disse, Moisés, porque clamas a mim? Ordena ao povo que marcha. O povo passaram em seco no mar. Um dia um cidadão apareceu e disse, pastor, aquilo ali não foi nada de mar que se abriu, é uma passagem ali tal, que eles explicam tudo, que a água chega no meio da canela ali rasinha, aí aproveitaram aquela oportunidade e o povo passou. Eu digo, meu irmão, agora é que a minha fé aumenta, oh glória, o milagre ainda é maior do jeito que você está falando, porque o texto diz que os cavalos, os soldados, todo mundo ali, o exército de Faraó, morreram afogados. Então eu sou do interior, cavalo é bicho nadador medonho, se morreu afogado com água no meio da canela, é que o milagre foi grande. Pega Satanás, não tem como desmentir isso aqui não, isso aqui nada fez com que ela viesse destruir, e hoje ela está pregada na tábua do coração de muito. Pode acrescentar ela, pode mudar, só vai negar, só vai ser contra quem não crê nisso aqui, mas quem crê, ela se defende ela mesma e defende você e defende eu. Compartilhe esse vídeo e a pregue para as outras pessoas. Ei, não te preocupa, se eu dormir hoje, louvado seja Deus, se eu dormir hoje, naquele dia quando ele vier, o meu corpo a terra vai ter que devolver. Hoje ela pode até se gloriar comendo a minha carne, fazendo o que quer fazer, mas naquele dia ela vai ter que devolver. Os que morreram no mar,
os que morreram, aonde foi, ela vai ter que devolver. Sabe por quê? Porque é poder de Deus. Você já imaginou? Você já parou para pensar que você bota uma terra num balde, não tem quem acabe semente nela? Eu tenho aqui umas plantações de açaí, e eu limpo ali, é desse tamanho aqui os sacos, a boquinha. E quanto mais eu limpo, mais mato nasce. Quanto mais eu limpo elas, e é suspensa do chão, e aquele mato. Sabe o que é isso? O poder de Deus. A semente é guardada na terra. Não tem quem destrua, e chove, alaga, né? Aí é que ela nasce. Sabe o que é isso? É poder de Deus. Então Deus é poderoso para cuidar do investimento que Ele fez na sua vida, na vida do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da esposa. Então faça só crer. Vamos se juntar em oração e vamos para frente e ver o que vai dar esse desenrolar, porque Deus é poderoso. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por esta palavra. Abençoe cada uma das pessoas que vão ouvir esta palavra. No nome de Jesus. Amém.